Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Hoje, vamos mergulhar e discutir o filme Kung Fu Panda 4 de 2024. A paz no Vale do Dragão parecia ter se instalado de forma permanente sob a liderança de Po, o dragão guerreiro, cuja jornada desde um desajeitado aprendiz de macarrão até o mestre das artes marciais era uma inspiração contínua para todos. Ele, que herdara o título de Shifu e agora dividia o Templo de Jade com a sabedoria serena dos Cinco Furiosos, sentia, contudo, um peso diferente. Não era o peso de proteger a China, mas sim a sombra da sucessão. Po, sempre mais preocupado com a próxima refeição ou um bom desafio de Kung Fu, precisava agora encarar a responsabilidade de escolher seu sucessor espiritual. Neste cenário de introspecção, surge uma ameaça que exige mais do que a força bruta de um dragão guerreiro. A Camaleoa, uma metamorfa poderosa e astuta. Ela não buscava apenas poder, seu objetivo era roubar as habilidades dos mestres de Kung Fu, absorvendo seus estilos de luta. Po, em sua essência, sempre foi movido pela paixão, pela técnica que ele aprendia com o coração. E a ideia de que a essência de um mestre pudesse ser simplesmente tomada era repugnante. A primeira pista sobre a Camaleoa leva Po, e relutantemente, Tigresa, a mais séria e disciplinada dos cinco, a uma jornada. Tigresa, com sua dedicação inabalável ao aprimoramento, muitas vezes via em Po um certo desleixo que contrastava com seu próprio foco rígido, mas ela respeitava profundamente sua capacidade de inspirar. A Camaleoa era diferente de qualquer inimigo anterior. Ela não lutava com um estilo fixo, ela era todos os estilos. Ao enfrentar Po, ela se transformava no macaco, depois no louva-a-Deus, replicando com precisão cirúrgica os movimentos que Po demorou anos para dominar. Durante a perseguição, Po reencontra Li Shan, seu pai biológico, e Ping, seu pai adotivo, figuras que representam o equilíbrio entre o destino e o lar. Eles o acompanham, trazendo o humor e o calor familiar que Po sempre precisou para se manter centrado. A Camaleoa, em sua ganância, revela sua origem. Ela buscou roubar as habilidades porque sentia que não possuía uma identidade própria, invejando a singularidade de cada mestre. É uma vilã movida por um vazio existencial, algo que ressoa de maneira sutil com a própria jornada de Po, que nunca se encaixou em nenhum molde antes de se tornar o dragão guerreiro. A perseguição os leva a uma cidade cosmopolita e movimentada, um contraste com a tranquilidade do Palácio de Jade. É ali que Po descobre a verdadeira intenção da Camaleoa. Ela não queria apenas replicar, mas absorver o poder do Chi do dragão guerreiro, o pináculo da maestria que reside em Po. O confronto final ocorre em um local de grande significado, onde Po é forçado a confrontar não apenas a habilidade da Camaleoa de imitar, mas a sua própria essência. A Camaleoa, ao absorver o Chi dos Cinco Furiosos, torna-se uma força avassaladora. Po, lembrando-se dos ensinamentos de Shifu sobre o poder interior e a importância de ser ele mesmo, percebe que a Camaleoa pode copiar seus movimentos, mas não sua alma ou sua história. Em um momento de clareza, Po usa uma técnica que não é puramente baseada na forma, mas na emoção e no absurdo que ele domina tão bem. Ele ataca com a imprevisibilidade do seu próprio estilo, o estilo Panda, que é uma mistura caótica de tudo o que aprendeu, temperado com seu amor por comida e sua resiliência inerente. Ele não tenta superar a cópia, mas sim invalidá-la com a autenticidade. Ao ser confrontado com a verdadeira essência de Po, que não pode ser simplesmente copiada, a Camaleoa desestabiliza. Ela não consegue processar o poder que não tem uma forma rígida a ser roubada. Po, em um ato de misericórdia, que é característico de sua evolução como líder, não a destrói, mas a ajuda a encontrar sua própria voz. A Camaleoa, esgotada e confusa, começa a entender que imitar é apenas uma sombra. No final, Po, tendo abraçado a necessidade de se preparar para o futuro, não escolhe um sucessor único, mas sim uma abordagem mais ampla, reconhecendo que o legado do Kung Fu está na comunidade e na inspiração mútua, e não em uma única pessoa.
ele compreende que ser o dragão guerreiro é inspirar outros a encontrarem seu próprio caminho, assim como ele encontrou o seu, misturando o legado dos mestres do passado com a alegria genuína de um panda que ama macarrão e a luta. A paz retorna, mas agora tingida com a compreensão de que a verdadeira força reside na autenticidade e na aceitação da própria jornada, por mais improvável que ela seja. A jornada de Po para se tornar o dragão guerreiro, uma saga que começou com um simples desejo de comer dumplings, sempre foi uma lição de que o destino é mais maleável do que parece. Essa maleabilidade, no entanto, era exatamente o que a camaleoa, com sua natureza fluida e predatória, buscava explorar. Ela era a antítese de todos os heróis do vale, que construíram sua força através de uma disciplina quase dolorosa, como Tigresa, cuja dedicação ao treino parecia moldada em aço, ou o próprio Shifu, que carregava o peso de gerações de mestres. Quando Po e Tigresa se lançam na caçada, a dinâmica entre eles é palpável. Tigresa, sempre a imagem da precisão, expressa sua preocupação com a abordagem ocasionalmente distraída de Po. Ela o vê como um prodígio sortudo, enquanto ela própria precisava suar por cada avanço. No entanto, a camaleoa força Tigresa a ver além da superfície. Ao imitar os movimentos rápidos e precisos de Tigresa, a vilã expõe uma vulnerabilidade, a dependência de um estilo definido. Tigresa percebe, com um estremecimento de compreensão, que a verdadeira maestria não está apenas na forma, mas na intenção por trás dela. A presença de Li Shan e Ping serve como um bálsamo emocional para Po. Li Shan, com sua energia inesgotável e a sabedoria do caminho do panda, lembra Po de onde ele veio, enquanto Ping, com sua preocupação constante com a alimentação e o conforto, garante que o coração do herói permaneça ancorado na simplicidade. A jornada se torna um espetáculo familiar, com Po tentando equilibrar o dever monumental com o desejo de compartilhar uma boa refeição com seus pais. A camaleoa, ao se transformar, não apenas copia os golpes, mas também as hesitações e os medos momentâneos de seus alvos. Isso é particularmente perturbador quando ela assume a forma de Mestre Shifu, replicando não apenas a postura majestosa, mas também o olhar de desapontamento ocasional que assombrava Po em seus primeiros dias. É um ataque psicológico, visando desmantelar a autoconfiança do dragão guerreiro, mostrando-lhe que suas fraquezas são tão copiáveis quanto suas forças. O clímax da batalha, quando a camaleoa absorve o chi acumulado dos 5 furiosos, é um momento de desespero silencioso para Po. Ele vê seus amigos temporariamente enfraquecidos, suas habilidades transformadas em uma arma contra ele. Nesse instante, Po se lembra de uma lição sutil que Shifu muitas vezes tentava transmitir, uma que Po geralmente ignorava, em favor de um bom chute giratório. A lição de que o Chi não é apenas energia, mas a expressão da própria jornada. Quando Po finalmente usa o imprevisível estilo panda, ele não está apenas lutando, ele está contando sua história com seu corpo. Ele usa a desorganização, a lentidão aparente, a recuperação milagrosa e a pura alegria de lutar, elementos que são inerentemente Po e impossíveis de serem destilados em uma técnica replicável. A camaleoa, esperando uma fórmula, encontra um turbilhão de autenticidade. A incapacidade de categorizar e roubar a alma da luta de Po a sobrecarrega. É a diferença entre um eco perfeito e a voz original. A decisão de Po de não aniquilar, mas de oferecer um caminho para a camaleoa encontrar sua própria identidade, solidifica sua evolução de guerreiro para líder espiritual. Ele entende que a verdadeira liderança não é sobre ter o poder máximo, mas sobre capacitar os outros a encontrarem seu próprio poder. A camaleoa, ao abandonar o desejo de ser todos, começa a ser alguém. Po, finalmente livre do fardo da sucessão singular, estabelece um legado mais rico. Um futuro onde a força do Vale do Dragão reside na diversidade de caminhos, todos inspirados pela improvável história de um panda que aprendeu a voar. A resolução de Po com a camaleoa não foi apenas uma vitória marcial, foi uma afirmação filosófica sobre a natureza da maestria. A camaleoa, anteriormente um espelho vazio, agora refletia uma confusão recém-descoberta. Ela não entendia como a energia de Po,
que parecia tão fundamentada na comida e na leveza, poderia ser mais poderosa do que a soma das técnicas cuidadosamente adquiridas dos 5 furiosos. Sua decepção era visível. Ela havia sacrificado a busca por si mesma em prol da imitação, e agora se via ainda mais perdida, mesmo possuindo os movimentos de todos. Tigresa, observando a compaixão inesperada de Po, experimentou uma mudança silenciosa em sua própria perspectiva. Ela sempre admirara a força bruta, mas agora via que a verdadeira resiliência residia na adaptabilidade emocional. Po, que se recusava a cair no desespero, mesmo quando imitado, ensinava, sem dizer uma palavra, que a vulnerabilidade abraçada se torna invencibilidade. Sua postura, antes rígida e focada no como fazer, começou a se suavizar, reconhecendo o porquê fazer. Enquanto isso, a necessidade de Po de escolher um sucessor se transformava. Ele percebeu que a lição que precisava passar não era uma técnica específica, como o dedo da paz interior de Shifu, mas sim a lição de abraçar o caos pessoal. Ele olhou para os 5 furiosos, cada um brilhando em sua própria especialidade: a velocidade e graça de macaco, a precisão letal de louva-a-Deus, a força sísmica de víbora, a solidez inabalável de garça. Nenhum deles precisava de um sucessor. Eles eram a prova viva de legados contínuos. Li Shan e Ping, vendo o filho assumir essa nova dimensão de liderança, uma que misturava a responsabilidade com alegria despretensiosa, sentiram um orgulho que superava qualquer preocupação superficial. Ping, sempre o mestre da cozinha, viu paralelos entre fazer o caldo perfeito e liderar. Ambos exigiam equilíbrio sutil e saber quando adicionar um toque inesperado. Po, ao se afastar da sombra da sucessão, assumiu seu papel de forma mais completa. Ele não era mais apenas o guerreiro que venceu Tai Lung ou Kai. Ele era o mestre que entendia que o maior poder reside em inspirar a individualidade. A camaleoa, agora sob a custódia benevolente do palácio, começou a praticar, não imitando, mas experimentando formas que ninguém nunca tinha visto, moldadas por sua própria confusão inicial. Era um lento e doloroso despertar para a autoria. A paz que se instalou sobre o Vale do Dragão era mais profunda desta vez. Não era apenas a ausência de guerra, mas a presença de uma aceitação generalizada. Po continuou suas patrulhas, talvez um pouco mais focado em manter o estoque de bolinhos reabastecido, mas com a certeza de que seu legado não seria escrito em pergaminhos de artes marciais, mas na contínua e vibrante bagunça que era ser ele mesmo. Ele era a prova de que você pode ser um mestre de Kung Fu e ainda amar macarrão mais do que a disciplina, e isso, afinal, era a mensagem mais poderosa que ele poderia deixar. A aceitação de Po de que a liderança reside na inspiração e não na imposição de um sucessor único abriu um novo capítulo na filosofia do Palácio de Jade. O templo, antes um local de disciplina rigorosa, começou a reverberar com uma energia mais experimental. Po, em sua nova função de mentor mais amplo, dedicava tempo a sessões que pareciam mais jogos do que treinos. Ele encorajava os jovens aprendizes a misturarem estilos de forma descarada, a usarem objetos cotidianos, como um balde de macarrão ou um utensílio de cozinha, como armas improvisadas, validando a criatividade acima da ortodoxia. Tigresa observava essas sessões com uma nova paciência. Ela começou a aplicar a filosofia da imprevisibilidade autêntica aos seus próprios treinos. Em vez de repetir a forma perfeita do tigre, ela começou a introduzir elementos de surpresa em seus ataques, movimentos que pareciam estranhamente desajeitados antes de culminarem em um golpe devastador. Ela estava aprendendo com Po a arte de ser ligeiramente inesperada, percebendo que a previsibilidade, mesmo a previsibilidade da perfeição, é uma vulnerabilidade explorável. Sua admiração por Po se aprofundou. Ele não a havia forçado a mudar, mas seu exemplo a havia convencido da necessidade de expansão. Li Shan e Ping, vendo a estabilidade emocional e a nova clareza de Po, encontraram novos propósitos. Li Shan começou a organizar festivais de Kung Fu misturados com festas de panda, onde a exibição de força era sempre seguida por um concurso de quem conseguia comer mais doces sem desmaiar. Ping, por sua vez,
começou a documentar as técnicas não convencionais de Po e dos novos alunos em um livro de receitas e movimentos, argumentando que a digestão e a luta exigiam a mesma atenção aos detalhes e temperos. A camaleoa, agora uma pupila hesitante, mostrava sinais de progresso lento. Ela ainda lutava com a ideia de ter um estilo próprio. Sua voz, quando tentava falar sem imitar, era baixa e hesitante. Um dia, Po a levou à área de treinamento, onde ele se lembrava de suas próprias primeiras tentativas desastrosas, caindo constantemente. Ele não a forçou a lutar contra ele, mas a fez correr, saltar e tentar apenas se mover com alegria, ignorando a técnica. A camaleoa, pela primeira vez, moveu-se sem a intenção de enganar ou roubar. Seu corpo se adaptou a um movimento fluido, não copiado, mas puramente reativo ao ambiente. Foi um movimento que não pertencia a ninguém, um passo hesitante no caminho para a originalidade. O mestre Shifu, observando tudo do alto de seu ponto de meditação, sorriu levemente. Ele havia passado a vida ensinando a disciplina e a forma, acreditando que o caminho para a iluminação era estreito. Po, o panda que ele havia recebido com relutância, provou que o caminho pode ser vasto, cheio de desvios deliciosos, e que a verdadeira maestria não é a perfeição, mas a capacidade de inspirar a próxima geração a ser ainda mais estranha e poderosa do que você. O legado do dragão guerreiro não seria um título passado adiante, mas um estado de espírito contagioso que garantia que o Kung Fu continuaria evoluindo, sempre se adaptando ao sabor do dia. A influência contagiante da filosofia de Po começou a se manifestar de maneiras inesperadas em todo o Vale do Dragão. Os aldeões, que antes viam o Kung Fu como uma arte marcial formal e séria, começaram a incorporar movimentos de Po em suas tarefas diárias. Ver um fazendeiro usar um golpe duplo de massa de pão para aerar a terra, ou uma vendedora de seda usar o movimento de abraço de panda para enrolar seus tecidos com firmeza, tornou-se comum. A leveza da vida, antes reprimida pela vigilância constante contra ameaças, floresceu. Essa atmosfera descontraída, mas intencional, foi um teste crucial para os 5 furiosos. Garça, conhecido por sua precisão e estabilidade, começou a experimentar voos mais acrobáticos, usando o vento de maneira menos eficiente, mas muito mais teatral. Ele buscava a aprovação não de Shifu, mas do olhar divertido de Po. Víbora, sempre a mais graciosa, começou a enrolar-se em padrões mais complexos e desnecessários durante os aquecimentos, encontrando beleza na performance pura, e não apenas na utilidade do movimento. Para a camaleoa, esse ambiente era um campo minado emocional. Ela tentava replicar a alegria descompromissada, mas o resultado era uma imitação forçada, um riso sem eco. Po, notando sua frustração, sentou-se ao lado dela enquanto ela tentava fazer um simples alongamento. Ele não a corrigiu. Em vez disso, ele começou a descrever sua relação com a comida. Como ele não tentava imitar um bolinho de gergelim perfeito, mas simplesmente apreciava a textura e o sabor do que tinha em mãos. Você está tentando ser o bolinho de outra pessoa, camaleoa. Não há nada de errado em ser a casca crocante que você já é. Essa metáfora sobre a aceitação da própria casca ressoou profundamente. O avanço real da camaleoa veio durante um momento de desespero. Enquanto tentava dominar o que parecia ser uma forma de luta leve, ela tropeçou e caiu desajeitadamente, exatamente como Po fazia nos primeiros dias. Em vez de se levantar com uma técnica polida, ela soltou um grunhido de frustração, misturado com um pequeno soluço de impotência. Po irrompeu em gargalhadas genuínas e calorosas. Ele não estava rindo dela, mas da situação humana universal de falhar. A camaleoa, pega de surpresa por essa aceitação do erro, riu junto, um som rouco e sem forma. Nesse instante de riso compartilhado, a energia que ela havia roubado dos outros se dissipou, não por força, mas por saturação emocional. Ela havia se permitido ser imperfeita. Quando a energia se esvaiu, ela não se transformou em nada específico, ela simplesmente parecia. Ela mesma, uma criatura esguia, de olhos grandes, um pouco tímida. Ela não tinha um estilo de luta único, mas tinha uma expressão facial que era só dela. Po a olhou, não como uma ex-vilã,
mas como uma nova colega de treinamento. A maior lição que ele havia aprendido, que a autenticidade é a forma mais potente de poder, estava agora sendo demonstrada não por ele, mas através da libertação de sua aluna. O futuro do Kung Fu, ele percebeu, seria escrito por aqueles que ousassem ser hilariamente, inegavelmente eles mesmos. A libertação da camaleoa da necessidade de replicação marcou um ponto de viragem para todos no palácio. Ela começou a participar dos festivais com uma curiosidade tímida, não mais tentando mimetizar os passos de dança dos pandas, mas simplesmente observando, seus olhos grandes e multifacetados absorvendo a alegria pura. Sua nova forma de ser era um estudo de contraste. Onde antes havia a voracidade de absorver, agora havia a paciência de absorver experiências. Shifu, que havia testemunhado a ascensão e a queda de inúmeros mestres, via em Po um tipo de sabedoria que transcendeu os textos sagrados. Ele percebeu que Po havia dominado a arte do não esforço intencional. Enquanto Shifu havia lutado para forçar a disciplina em Po, ele agora via que a verdadeira disciplina, aquela que perdura, é aquela que nasce da paixão e do autoconhecimento. Shifu começou a se afastar gradualmente das tarefas administrativas do templo, dedicando seu tempo a estudar os padrões de migração de pássaros, uma atividade que antes consideraria indigna de um mestre, mas que agora via como um estudo de movimento orgânico. A relação entre Po e Tigresa atingiu um novo patamar de respeito mútuo. Tigresa, ao incorporar a surpresa em sua luta, começou a se divertir em treinar com Po. Ela não mais o via como o sortudo, mas como o mestre que entendia a fluidez da vida. Em um sparring particularmente intenso, Po tentou uma série de movimentos que imitavam o tropeço e a queda, esperando que ela reagisse com a severidade habitual. Em vez disso, Tigresa interrompeu o movimento, pegando Po no ar com uma firmeza gentil antes que ele atingisse o chão. "Não precisa fingir a queda, Po", ela disse com um raro sorriso. "Eu sei que você nunca realmente cai." Era um reconhecimento profundo da resiliência inerente dele. Li Shan e Ping, inspirados pela nova leveza de Po, decidiram que era hora de expandir seu negócio de macarrão. Eles planejaram abrir uma filial em uma cidade vizinha, mas com uma condição: o cardápio deveria ser adaptado aos gostos locais, mantendo a alma da culinária panda, mas sem se prender a receitas fixas. Era a filosofia do dragão guerreiro aplicada à gastronomia. Ping se preocupava com a logística, mas Li Shan o lembrava. "Somos pandas, Ping. Nós encontramos comida. A comida não nos encontra." A camaleoa, agora batizada de Chameleon pelos aprendizes mais jovens, começou a desenvolver uma arte única. Como ela não possuía um corpo base forte para canalizar energia de forma singular, ela se especializou em ser a melhor espectadora e crítica de arte marcial do Vale. Ela conseguia descrever com precisão milimétrica o que estava certo ou errado em qualquer estilo, não porque ela pudesse fazê-lo, mas porque ela havia visto todos os estilos. Ela se tornou a guardiã da memória técnica do templo, uma biblioteca viva de formas que, ironicamente, só foi possível graças à sua tentativa fracassada de roubá-las. Po, sentado em sua posição de honra, não sentia mais a pressão da sucessão. Ele era a ponte entre o passado rigoroso e um futuro vibrante e incerto. Ele olhou para o sol poente, sentindo a satisfação profunda que vinha de não precisar ser o melhor, mas de permitir que todos ao seu redor fossem o melhor que podiam ser. O dragão guerreiro não era um título a ser defendido, mas uma atitude a ser compartilhada. A de que a jornada mais importante é aquela que você decide viver, mesmo que ela comece com um acidente e termine com um banquete. A estabilidade recém-descoberta no Vale do Dragão permitiu que Po se concentrasse em uma área negligenciada por ele durante anos: a diplomacia sutil. Ele compreendeu que sua influência não se restringia às muralhas do Templo de Jade, estendia-se às relações com os reinos vizinhos, que historicamente viam o poder do dragão guerreiro com uma mistura de admiração e receio. Po decidiu que a melhor forma de garantir a paz não era com demonstrações de força, mas com intercâmbios culturais que reforçassem a interdependência e o respeito mútuo. Sua primeira iniciativa diplomática envolveu a organização de um festival de unificação,
convidando mestres de estilos regionais distantes, conhecidos por suas técnicas que Po mal havia estudado em livros. Entre os convidados estava um grupo de mestres de um estilo baseado em movimentos lentos e profundos, focados na manipulação de energia interna em vez da velocidade física, algo totalmente oposto à adrenalina que ele geralmente buscava. Inicialmente, Po sentiu-se intimidado pela seriedade e pelo silêncio desses novos visitantes. Ele temia que seu próprio estilo, tão barulhento e cheio de mordidas improvisadas, pudesse ofendê-los. Foi Tigresa quem o aconselhou com uma sabedoria recém-adquirida. Eles buscam a quietude, Po. O que você oferece a eles é a prova de que a quietude pode coexistir com a alegria barulhenta. Não tente ser lento. Seja Po, mas com intenção. Inspirado, Po organizou uma demonstração conjunta. Ele começou seu segmento lutando com a camaleoa, que, em sua nova função de crítica visual, guiava o fluxo dos movimentos com comentários silenciosos projetados em uma tela improvisada, destacando a transição da forma copiada para a forma expressa. Quando os mestres lentos se apresentaram, Po sentou-se ao lado deles, engajando-se em uma meditação profunda, algo que ele raramente fazia. Ele não lutou. Ele ouviu a energia. Quando o festival chegou ao fim, um dos mestres mais antigos se aproximou de Po, não para elogiá-lo pelo Kung Fu, mas pela sua capacidade de acolher estilos diferentes. Ele disse que Po havia feito algo que nenhum imperador poderia fazer: unificar, através da vulnerabilidade compartilhada. Li Shan e Ping, presentes no evento, estavam em seu elemento. O estande de macarrão deles era um ponto focal, servindo pratos regionais adaptados com um toque de tempero de panda, o que os mestres lentos acharam surpreendentemente complexo para o paladar. A parceria dos pais de Po simbolizava a integração perfeita, a tradição passada adiante, Ping, encontrando a aceitação do novo, Li Shan. O verdadeiro triunfo dessa nova fase veio quando Po, ao se despedir dos mestres visitantes, usou uma técnica que ele havia aprendido em um sonho agitado, após comer muito doce. Uma combinação de lentidão forçada, seguida por uma explosão de velocidade de panda, terminando com um abraço inesperado. Não era uma técnica ensinada por Shifu, era a fusão de suas experiências. Os mestres sorriram, reconhecendo a profundidade em sua anarquia controlada. Po finalmente entendeu. Ele não precisava escolher um caminho de maestria. Ele era o caminho, um amálgama vivo de todas as lições recebidas, sempre adicionando seu próprio tempero pessoal ao legado do dragão guerreiro. O futuro não exigia perfeição, mas sim autenticidade em constante evolução. A expansão da influência de Po para além das artes marciais trouxe consigo uma nova onda de criatividade para o Templo de Jade. O foco mudou da defesa contra ameaças externas para o aprimoramento contínuo do espírito interno da comunidade. A camaleoa, agora operando como chameleon, assumiu a responsabilidade de catalogar e preservar os movimentos únicos desenvolvidos por cada aprendiz durante as sessões caóticas de Po. Ela descobriu que sua habilidade de replicar era incrivelmente útil quando aplicada à memória pura, tornando-se o arquivo ambulante do templo. Um dia, Chameleon, ao revisar seus registros, percebeu que a imitação perfeita que ela havia alcançado com os 5 furiosos antes do confronto final não era sustentável porque a energia roubada não tinha um ponto de origem singular dentro dela. Ela confrontou Po, não com raiva, mas com uma dúvida existencial renovada. "Dragão guerreiro", ela disse, sua voz finalmente firme, embora ainda um pouco aguda. "Se a autenticidade é a força, como eu sei que o que eu estou fazendo agora não é apenas uma imitação mais sutil da sua lição de ser autêntica?" Po riu, o som ressoando pelo pátio. Ele estava terminando de ensinar um grupo de coelhos a usar o movimento de garra para pegar vegetais sem danificar as raízes. "Essa é a melhor pergunta que você já fez, Chameleon. Se você se preocupa tanto em se perguntar se está sendo autêntica, isso já prova que você não está apenas copiando. A autenticidade é bagunçada, é cheia de dúvidas. O que você está sentindo agora? Essa preocupação, essa é sua." Ele fez uma pausa,
limpando a farinha de seus antebraços. Aquele que busca a perfeição na lição de outro está sempre um passo atrás. Aquele que se preocupa com a validade de sua própria busca, esse já começou a lutar o bom combate. Tigresa, que estava supervisionando os treinos físicos dos macacos mais jovens, observava a cena com a cabeça inclinada. Ela percebeu que a maior contribuição de Po para o mundo não era a sua habilidade de lutar, mas sua capacidade de desarmar a rigidez mental. Ela se aproximou de Chameleon e, em um gesto inédito, tocou seu ombro com a ponta da pata. Po nos ensinou a ser melhores guerreiros. Você nos ensina o que acontece quando deixamos de tentar ser guerreiros por um momento. Isso é importante. O toque de Tigresa foi um catalisador. Chameleon percebeu que sua contribuição residia em sua perspectiva única de observadora. Ela não precisava se tornar uma lutadora de elite. Ela poderia ser a intérprete da luta, a arquivista da emoção por trás do movimento. Ela começou a criar diagramas complexos, não de técnicas de ataque, mas de padrões de relacionamento e falhas emocionais que levavam ao fracasso ou ao sucesso. O Templo de Jade transformou-se em um centro de aprendizado holístico. Shifu, em sua nova aposentadoria ativa, declarou que Po havia alcançado a harmonia do acaso, o estado onde o propósito se revela através da aceitação do fluxo da vida. Li Shan e Ping, vendo o sucesso do Festival de Unificação, expandiram seus planos de negócios para incluir a criação de um fundo de inovação do Kung Fu, investindo em qualquer aprendiz que desenvolvesse um movimento genuinamente ridículo, mas eficaz. A era da rigidez havia passado. O legado do dragão guerreiro não era apenas a paz, mas a celebração da individualidade caótica que ele representava, provando que a maior força do vale estava na sua capacidade de rir dos seus próprios erros. A aceitação da imperfeição, como motor de crescimento, reverberou por toda a China, não através de decretos imperiais, mas pela mera existência alegre de Po. O dragão guerreiro tornou-se a personificação do paradoxo, um mestre supremo cuja maior arma era sua própria desorganização. Essa nova era trouxe consigo uma necessidade de aprofundar o entendimento sobre o Qi, não como uma fonte de poder a ser roubada ou dominada, mas como a energia vital que se manifesta de maneiras infinitamente variadas. Po, sentindo-se mais um professor de filosofia do que um guerreiro de campo, convocou os 5 furiosos para uma meditação especial. Ele queria que eles se concentrassem em seus próprios momentos de maior dúvida, aqueles instantes antes de descobrirem uma nova camada de sua maestria. Tigresa falou sobre o medo de nunca ser boa o suficiente, mesmo após anos de treinamento. Macaco confessou o pânico de não ser engraçado o bastante. Ao compartilharem suas vulnerabilidades, eles perceberam que o Qi de cada um era atingido por essas experiências emocionais. O Qi de Tigresa era forjado pela superação da autocrítica, o de Po pela aceitação da sorte inicial. Chameleon, a ex-imitadora, estava sentada à margem, desenhando meticulosamente as posturas de meditação dos furiosos. Ela começou a notar que quando cada um deles falava sobre suas fraquezas, a energia ao redor deles tornava-se momentaneamente instável, como se o Qi estivesse sendo reconfigurado internamente. Ela percebeu que o roubo era impossível porque o Qi era um reflexo da história pessoal, algo que não poderia ser simplesmente copiado em um instante. Li Shan, vendo a profundidade dessa nova prática, sugeriu que eles aplicassem o conceito ao cozimento. Ele argumentou que o ingrediente secreto em seus pratos não era um tempero raro, mas sim a emoção que ele sentia ao prepará-lo. Se ele estava estressado, o caldo ficava pesado. Se estava alegre e conectado com Po, o sabor era inigualável. Ping, inicialmente cético sobre ligar a luta à culinária, finalmente concordou quando Po preparou um prato para ele usando apenas os restos, transformando o lixo em um tesouro gastronômico através da pura intenção. Shifu, observando a harmonia entre os pais e o filho, decidiu que seu trabalho estava completo. Ele havia guiado Po para aceitar seu destino, mas Po havia reescrito o próprio conceito de destino. O mestre decidiu se afastar completamente, não para se isolar, mas para finalmente se dedicar à arte que havia negligenciado por décadas, a caligrafia filosófica. Ele deixou um último pergaminho para Po,
contendo apenas um caractere chinês: fluxo. Com a partida de Shifu, Po sentiu uma leve tristeza, mas também um alívio imenso. O peso da tradição havia sido reconhecido e honrado, mas agora ele estava livre para liderar de forma autêntica. Ele reuniu os 5, Chameleon e seus pais. Ele declarou que o Palácio de Jade seria rebatizado, não com um nome grandioso, mas com um que refletisse sua nova filosofia. O lugar seria conhecido, a partir de então, como o Templo do Fluxo e do Bolinho, um lugar onde a técnica era valorizada, mas onde o coração aberto e a fome por novas experiências eram a verdadeira medida da força. A história do dragão guerreiro se consolidava não como a de um herói invencível, mas como a de um panda que ensinou o mundo a respirar e a saborear cada momento, inclusive a queda mais desajeitada. A renomeação do Templo de Jade para o Templo do Fluxo e do Bolinho foi recebida com risadas e um sentimento de alívio palpável entre os moradores do vale. Não era apenas uma mudança de nome, era um manifesto contra a pomposidade que muitas vezes envolvia a linhagem dos mestres de Kung Fu. Po, agora verdadeiramente confortável em sua pele, usava o novo título com um entusiasmo infantil, mas sustentado por uma sabedoria inquestionável. A influência do fluxo se manifestou na estrutura física do templo. Po insistiu em reformar algumas áreas que eram excessivamente austeras, adicionando mais almofadas, cores mais vivas e, crucialmente, uma grande área aberta designada para experimentos culinários e de combate, onde mesas de corte de vegetais ficavam lado a lado com manequins de treinamento. Tigresa, que agora passava mais tempo observando o fluxo do que impondo a forma, começou a se aventurar em atividades fora do Kung Fu. Ela se interessou pela caligrafia de Shifu, encontrando na precisão dos traços um eco da disciplina que ela já possuía, mas aplicada a uma arte que não exigia combate. Sua caligrafia era elegante, mas faltava a espontaneidade que Po havia abraçado. Um dia, ao tentar desenhar o caractere para paciência, seu traço saiu tão reto e inflexível que o papel se rasgou. Po, ao ver, pegou um pincel e rapidamente adicionou um pequeno traço curvo e inesperado ao lado do rasgo, transformando o erro em um pequeno pássaro voando para longe do risco. Viu, Tigresa? O erro te deu um novo pássaro. Chameleon, em seu papel de arquivista, começou a documentar a evolução dos estilos regionais trazidos ao Festival de Unificação. Ela percebeu que os mestres que buscavam ativamente a novidade eram mais resilientes do que aqueles que se apegavam à sua tradição original. Ela começou a se comunicar com esses mestres, trocando informações de uma forma que ela nunca poderia ter feito como imitadora. Ela era agora a mediadora, a ponte de conhecimento que conectava a rigidez do passado com a experimentação do futuro. Sua aparência permaneceu discreta, mas sua voz, quando falava sobre dados e padrões, era respeitada por sua clareza inquestionável. Li Shan e Ping estavam no auge. O Fundo de Inovação do Kung Fu havia financiado o desenvolvimento de um novo tipo de macarrão, conhecido como macarrão da resiliência, que era quase indestrutível, mas incrivelmente saboroso. Eles frequentemente organizavam piqueniques comunitários, nos quais Po era convidado a demonstrar o estilo panda do desastre controlado, uma série de quedas hilárias que terminavam com um golpe surpresa. Até mesmo os aprendizes mais jovens estavam mais confiantes. Eles não tinham medo de falhar, porque sabiam que Po valorizava a tentativa desastrosa mais do que o sucesso ensaiado. Um jovem rato, conhecido por sua lentidão extrema, tentou desenvolver um estilo baseado em movimentos lentos e meditativos. Po o incentivou, garantindo que, enquanto os outros mestres levavam anos para aprender a mover-se rapidamente, o rato poderia levar anos para aprender a mover-se perfeitamente devagar, um feito igualmente raro. Po, ao olhar para o horizonte, não via mais ameaças iminentes, mas sim infinitas possibilidades. Seu legado não seria medido pela quantidade de vilões que ele derrotou, mas pela qualidade da paz que ele havia cultivado. Ele percebeu que ser o dragão guerreiro era, no fundo, ser um eterno estudante e um eterno anfitrião, sempre pronto para oferecer um lugar à mesa e um bom prato de macarrão para qualquer um que estivesse disposto a descobrir quem realmente era, longe das sombras das expectativas.
A harmonia do fluxo e do bolinho era a paz definitiva. A nova era no templo do fluxo e do bolinho exigia uma reavaliação da própria identidade dos cinco furiosos. Eles haviam dedicado suas vidas à busca da excelência em seus estilos definidos. Agora, sob a liderança fluida de Po, eles eram incentivados a explorar o que havia além de suas fronteiras técnicas. A mudança não foi imediata, mas gradual, alimentada pela presença constante de possibilidades ilimitadas que Po personificava. Tigresa, em particular, começou a questionar a eficiência de sua própria perfeição. Ela se sentia como uma máquina perfeitamente calibrada, mas que de repente era confrontada com a necessidade de ter uma engrenagem defeituosa para funcionar melhor. Ela começou a praticar a técnica da hesitação estratégica, inserindo pausas momentâneas em seus ataques rápidos, forçando os oponentes, geralmente macaco ou garça, a antecipar o golpe e, consequentemente, a se exporem. Essa adição de incerteza aos seus movimentos, antes infalíveis, era um ato de coragem para ela, uma rendição controlada à filosofia do fluxo. Macaco, sempre o mais adaptável, abraçou a mudança com entusiasmo brincalhão. Ele começou a incorporar objetos aleatórios em seus movimentos, como longas fitas de pano de ping, ou mesmo um panda de pelúcia deixado por um dos aprendizes. Sua luta se tornou um espetáculo de arte performática e combate, onde o público não sabia se estava rindo ou se preparando para a próxima investida. Ele encontrou em Po um parceiro de improvisação ideal, onde o absurdo era a métrica do sucesso. Chameleon, agora firmemente estabelecida como a cronista do templo, encontrou seu propósito mais profundo na análise dos pontos de inflexão. Ela identificou os momentos exatos nas vidas dos mestres, onde a dúvida se transformou em revelação. Ela escreveu um tratado detalhado sobre como a camaleoa, ao tentar se tornar todos, paradoxalmente forçou Po a se tornar a versão mais verdadeira de si mesmo. Seu trabalho era silencioso, mas profundamente respeitado, pois fornecia a estrutura lógica para a aparente anarquia de Po. Li Shan e Ping, com o sucesso do Macarrão da Resiliência, começaram a pensar em termos de legado familiar. Eles perceberam que a maior herança que poderiam deixar não eram as receitas, mas a capacidade de adaptação. Eles criaram o estágio de imersão do pandanês, onde os aspirantes a cozinheiros deveriam passar um mês tentando cozinhar apenas com o que Po trazia de seus treinamentos, muitas vezes ingredientes estranhos ou sobras de demonstrações de luta. Era um teste de criatividade sob pressão culinária. O próprio Po sentiu uma paz nunca antes experimentada. Ele não precisava mais provar nada. Sua maestria não era mais medida por um pergaminho ou um título, mas pela felicidade e pela diversidade de seus seguidores. Ao supervisionar uma aula, onde um aprendiz tentava lutar equilibrado sobre uma pilha instável de tigelas de bolinhos, Po apenas assentiu. Ele havia chegado ao ápice de sua jornada, não conquistando o topo da montanha, mas aceitando que a montanha era apenas um lugar muito grande para sentar e comer. A lição final era clara. O Kung Fu não era sobre a luta, mas sobre a vida que se desenrola entre as lutas. A celebração contínua da harmonia do acaso transformou o templo do fluxo e do bolinho em um farol de inspiração para todos os cantos da China. A influência de Po se tornou uma força suave, mas persistente, que quebrava a rigidez das antigas escolas de artes marciais. Em resposta a essa nova filosofia, mestres tradicionais, anticéticos, começaram a enviar seus discípulos mais problemáticos, aqueles que lutavam com a obediência cega, para aprender com o panda guerreiro. Um desses discípulos era um jovem lagarto esguio chamado Kael, vindo de uma escola famosa por seu rigor ascético. Kael era um prodígio da disciplina, capaz de manter posturas por horas, mas sua falta de criatividade o tornava previsível e vulnerável em confrontos não ensaiados. Ele via Po com desdém velado, tratando a alegria do panda como uma fraqueza juvenil. Kael esperava que Po lhe ensinasse uma nova forma secreta ou uma técnica de Ti avançada. Em vez disso, Po o encarregou de uma tarefa aparentemente mundana: entreter os aprendizes mais novos com uma história engraçada todos os dias ao entardecer. Kael tentou adaptar suas histórias a partir de pergaminhos antigos, recitando fatos históricos sobre heróis com entonação monótona.
Os aprendizes bocejavam. Poe interveio sutilmente, não corrigindo o conteúdo, mas a entrega. Kael, ele disse gentilmente, você está contando o que leu. Conte o que você sente sobre a história. Seu corpo está tenso. Você precisa soltar o eu, que está se forçando a ser um contador de histórias. A frustração de Kael era um nó físico em seu peito. Ele ansiava pela dor do treino que o ancorava, e a ausência dela o fazia sentir-se à deriva. Tigresa, observando a luta interna de Kael, viu um reflexo de sua própria jornada. Ela se aproximou do lagarto durante uma de suas tentativas fracassadas de ser espirituoso. Em vez de palavras, ela demonstrou. Tigresa começou a contar uma anedota sobre seu próprio treinamento inicial, exagerando sua rigidez e o desespero de Shifu ao tentar forçá-la a sorrir. Ela não fez uma piada, mas sim uma performance hilária de sua própria seriedade passada. Quando terminou, um pequeno riso escapou de Kael, um som agudo e inesperado. Ele havia reconhecido a verdade na vulnerabilidade dela. Chameleon registrou o momento com precisão assustadora, catalogando o risível alívio de Kael. Ela percebeu que o fluxo não era apenas sobre a ação, mas sobre a libertação emocional que vinha depois de se permitir a falha. Ela começou a desenvolver perfis de libertação para cada novo aluno, prevendo qual tipo de vulnerabilidade aceita os faria florescer. Li Shan e Ping, inspirados pela diversidade de talentos sendo nutridos, adaptaram a culinária para atender às necessidades emocionais. Eles criaram o caldo da ansiedade controlada, rico em ervas calmantes, para Kael, e o pão da celebração do erro, leve e efervescente, para Tigresa. A cozinha tornou-se um laboratório de empatia gastronômica. Poe, ao ver Kael finalmente rir abertamente de seu próprio fracasso ao tentar cozinhar, sentiu a confirmação final de sua filosofia. Ele não precisava ser o mestre de todos os estilos. Ele precisava ser o mestre de aceitar todos os estilos. Kael, ao final do mês, não se tornou um grande contador de histórias, mas aprendeu a injetar um elemento de surpresa calculada em seus golpes, uma pequena, mas vital, falha intencional que o tornou quase impossível de prever. Poe sorriu. A maior lição que ele havia aprendido era que a verdadeira maestria residia em permitir que os outros se tornassem melhores do que ele em suas próprias e peculiares maneiras. O legado do dragão guerreiro era a contínua, deliciosa e imprevisível evolução do ser. A quarta incursão na jornada de Poe, o dragão guerreiro, em Kung Fu Panda 4, revela uma fase de transição crucial, não apenas para o panda, mas para toda a estrutura do Vale da Paz. Este filme, ambientado após anos de paz relativa supervisionada pelo carisma, e sejamos francos, pelo caos controlado de Poe, força o protagonista a confrontar a inevitabilidade da mudança e a necessidade de responsabilidade ampliada. A narrativa explora com perspicácia o dilema central do herói. Como manter a essência da identidade quando o papel exige evolução? Poe, cuja ascensão foi marcada por um constante estado de descoberta e uma impressionante capacidade de transformar o desastre em triunfo, reflexo da própria filosofia do Wuxi Fingerhold, que ele domina, mas que só se manifesta sob pressão extrema. Agora se depara com a perspectiva de se tornar o guia espiritual. Esta função, tradicionalmente ocupada pelo mestre Shifu, exige introspecção, serenidade e uma visão que transcende a simples maestria marcial. É interessante notar como a carreira de Poe, que começou como um entusiasta desajeitado de macarrão, agora o coloca na posição de mentor, uma ironia que o próprio panda acolhe com uma mistura de pânico e excitação. A sombra de Oogway paira sobre esta decisão, lembrando que a verdadeira liderança reside em capacitar outros, e não apenas em ser o ponto focal da força. O antagonista desta vez, a Kamaleoa, introduz um desafio conceitualmente sofisticado. Diferente dos vilões anteriores, Tai Lung, focado na vingança e no mérito não reconhecido. Lord Shen, obcecado pela destruição de uma linhagem. E Kai, movido pela ambição de coletar Chi. A Kamaleoa personifica a maleabilidade e a ameaça da identidade perdida. Sua capacidade de imitar os poderes dos mestres derrotados, absorvendo seu Chi, não é apenas uma proeza mágica,
mas uma metáfora sobre o perigo de basear a própria força unicamente na imitação ou na apropriação das conquistas alheias. Ela representa a antítese do caminho de Po, que, embora inspirado por mestres como Shifu e Tigresa, forjou um estilo próprio, baseado na aceitação de suas imperfeições e na surpresa. A introdução de Zen, a raposa ladra, serve como um espelho dinâmico para Po. Zen, com seu cinismo aprendido nas ruas de uma cidade grande e cosmopolita, que nos lembra a complexidade urbana que a animação chinesa moderna adora explorar, força Po a abandonar a zona de conforto do Vale da Paz. Zen não confia em profecias ou em tradições antigas. Ela opera pelo pragmatismo da sobrevivência. A dinâmica entre os dois espelha a jornada inicial de Po com Shifu, onde a desconfiança inicial dá lugar ao respeito mútuo, mas com uma camada adicional de ironia. Po, o mestre, precisa aprender a confiar na astúcia da aluna. A carreira de Zen é a de uma sobrevivente que usa a inteligência como principal arma, contrastando com a força bruta e adaptativa de Po. O desenvolvimento do enredo culmina na compreensão de que o verdadeiro legado não está na acumulação de poder, mas na transmissão desse poder e no conhecimento de quando se afastar. A luta final, enquanto visualmente espetacular, como é esperado da franquia, ganha profundidade ao focar na capacidade de Po de manter sua essência, seu coração caloroso e sua capacidade de se conectar, mesmo diante da imitação perfeita. Ele não vence apenas por ser mais forte, mas por ser mais autêntico. A camaleoa, ao tentar ser todos, acaba não sendo ninguém. O filme fecha o ciclo de Po, não com um fim definitivo, mas com um novo começo. Ao aceitar o papel de guia espiritual, ele não abandona a ação, mas a redefine. A cena final, onde ele nomeia um sucessor para o manto do dragão guerreiro, solidifica a mensagem de que a maturidade heróica reside em garantir que a luz continue a brilhar, mesmo quando a mão que a segura precisa se abrir para guiar outras. É uma ode à sucessão e ao equilíbrio inerente entre a tradição e a novidade criativa que impulsiona as histórias duradouras. A jornada emocional de Po, neste quarto capítulo, é palpavelmente mais complexa do que nos filmes anteriores. Se antes sua luta era contra inimigos externos que questionavam sua aptidão física, agora o conflito é interno, uma crise de identidade existencial. A pressão de se tornar o guia espiritual, uma posição que exige uma quietude e uma sabedoria que parecem diametralmente opostas à sua natureza inerentemente exuberante e por vezes imprudente, cria um terreno fértil para o humor e a vulnerabilidade. Vemos o panda, que outrora tropeçava em seus próprios pés, agora tropeçando nas expectativas de uma linhagem milenar. Essa hesitação é o que o torna identificável. Ele não é apenas um super-herói, mas um ser humanoide, preso entre o desejo de permanecer no conforto do conhecido e a obrigação de abraçar o desconhecido. Shifu, o mestre de Po, observa essa hesitação com uma paciência aprendida ao longo de séculos de esforço para moldar o improvável. Sua carreira como mentor, marcada por frustrações iniciais e, finalmente, um profundo orgulho, o coloca na posição de catalisador para a próxima fase de Po. Ele entende que, para que Po possa guiar espiritualmente, ele precisa primeiro se libertar da necessidade de ser o dragão guerreiro em todas as situações. É uma lição sutil sobre a diferença entre função e ser. Zen, por sua vez, é a injeção de adrenalina e realismo que Po precisava desesperadamente. Sua descrição como uma raposa de rua, com olhos que viram coisas que o Vale da Paz nunca precisou enfrentar, é crucial. O cinismo dela não é malicioso, mas uma armadura forjada pela necessidade. Quando ela interage com Po, há uma faísca de admiração mal disfarçada sob a fachada de desinteresse. Ela vê a lenda, mas está mais interessada na utilidade imediata do panda. Este contraste entre a idealização do heroísmo, P.O., e o pragmatismo da sobrevivência, Zen, é um motor narrativo poderoso, permitindo que o filme critique levemente a própria mitologia dos heróis que ele construiu. A energia caótica e a capacidade de improvisação de Zen ecoam a própria gênese de Po como guerreiro, sugerindo que o caminho para o poder nem sempre é linear ou honrado, mas por vezes
tortuoso e cheio de atalhos. A Camaleoa, em sua manifestação de poder, é uma lembrança visual assustadora do que acontece quando a ambição supera a integridade. Ao absorver o Chi de figuras como Tai Lung e Shen, ela não apenas adquire suas habilidades, mas temporariamente assume seus egos e falhas. Este é um comentário profundo sobre a imitação. A cópia perfeita de uma técnica não confere a sabedoria ou o coração do original. A Camaleoa tenta se tornar um coletivo de poder, mas falha em ser uma individualidade coesa. Sua derrota não é apenas um ato de força física, mas a reafirmação de que a autenticidade emocional de Po é a sua verdadeira invencibilidade. Ele pode ser enganado, mas seu núcleo moral permanece inalterado pelas transformações superficiais do inimigo. O peso emocional da transição é acentuado pela relação de Po com o passado. Ele não está apagando sua história, mas a honrando ao prepará-la para o futuro. A aceitação do papel de guia espiritual é um ato de maturidade, onde ele finalmente compreende a lição final de Oogway. Ser forte não significa ser insubstituível, mas sim construir um sistema que seja mais forte do que qualquer indivíduo. A escolha do novo guerreiro dragão, um momento carregado de simbolismo para a franquia, é um testamento silencioso de que a lenda de Po será finalmente passada adiante, permitindo-lhe respirar o ar rarefeito da sabedoria, sem a pressão constante de ser a linha de frente da batalha. A dimensão da amizade e da lealdade dentro do quinteto original dos Cinco Furiosos também ganha um tom mais maduro neste filme. Embora o foco principal recaia sobre a dupla Po e Gen, a presença silenciosa e o apoio dos companheiros, Tigresa, Víbora, Macaco e Grow, funcionam como uma âncora emocional para Po. Tigresa, em particular, cuja trajetória sempre foi uma busca pela perfeição marcial e pelo reconhecimento, agora demonstra uma aceitação quase resignada da mudança de Po. Sua admiração por ele evoluiu de um respeito forçado para uma confiança inabalável, entendendo que o verdadeiro teste de um mestre não é lutar, mas saber quando é hora de treinar o próximo campeão. A carreira de Tigresa, sempre focada na disciplina espartana, encontra um contraponto na flexibilidade que Po aprende a incorporar. A dinâmica de Zen com os Cinco Furiosos é um estudo de caso sobre a integração do externo no tradicional. Inicialmente, a desconfiança deles é palpável, especialmente vinda de Tigresa, que valoriza a pureza da intenção. Zen, com sua origem na margem, traz consigo um ceticismo que desafia a utopia do Vale da Paz. Contudo, sua habilidade notável e sua inteligência rápida forçam um reconhecimento, um aceno para a ideia de que a força e a virtude podem residir em locais inesperados. O filme sutilmente sugere que o Vale da Paz não pode mais se isolar das complexidades do mundo exterior se quiser sobreviver, e Gen é a ponte para essa realidade mais suja e urgente. A própria animação e o design dos ambientes refletem essa dualidade. O Vale da Paz é representado com sua paleta de cores quentes, serenidade arquitetônica e tradição imutável. Em contraste, a cidade natal de Zen é um labirinto de sombras, tecnologia incipiente e perigo constante. Essa justaposição visual reforça a tensão narrativa. A antiga sabedoria contra a necessidade de adaptação moderna. Po, ao navegar por esses dois mundos, exemplifica a fusão necessária entre o misticismo oriental e a praticidade contemporânea. A Camaleoa, como antagonista, provoca uma introspecção sobre o legado. Ela não busca apenas poder, ela busca a validação que Po recebeu, mas através da usurpação. Seu desejo de incorporar os outros revela uma profunda vacuidade em sua identidade. O terror que ela inflige não é de dor física, mas de anulação da individualidade. Quando Po a confronta, ele o faz não com a técnica que aprendeu de Shifu, nem com a força bruta de seus primeiros dias, mas com a empatia e a capacidade de ver além da superfície, qualidades que a Camaleoa, obcecada por aparências, jamais poderia replicar. Sua derrota é a vitória da alma sobre a forma. Este filme, portanto, funciona como um ponto de inflexão reflexivo. Não é apenas mais uma aventura de artes marciais, é uma meditação sobre o fim de um ciclo e o início de outro.
Po amadurece ao perceber que o maior ato de coragem não é enfrentar o mal, mas sim ter a humildade de permitir que outros se tornem a luz. Ele se torna, metaforicamente, o próprio Oogway, pronto para assumir o papel de guardião da sabedoria, enquanto um novo herói, forjado nas complexidades do mundo que ele tanto se esforçou para proteger, assume o manto de protetor físico. A emoção final é de conclusão e continuidade, um aceno de cabeça para o público de que, embora o panda tenha crescido, a história do heroísmo nunca cessa. A transição para a figura de mentor espiritual exige de Po uma reavaliação profunda de sua relação com o Kung Fu. Durante as primeiras 3 películas, o foco era a maestria do Chi através da ação, da prática incessante e da superação física. Agora, o desafio reside em destilar essa experiência em ensinamentos que possam ser compreendidos por mentes menos inclinadas à paixão desmedida que sempre moveu o panda. Essa nova fase é um teste de paciência, uma virtude que Po nunca precisou cultivar intensamente quando o destino exigia reações imediatas. O caminho da panqueca, como se poderia brincar sobre seu método inicial de treinamento, precisa ser formalizado em doutrina, o que é inerentemente difícil para alguém cuja genialidade reside na improvisação e na quebra de regras estabelecidas. O contraste entre a sabedoria transmitida e a sabedoria vivida se torna um ponto central no desenvolvimento de Po como guia. Ele deve aprender a valorizar o silêncio e a contemplação, características que Oogway personificava com tanta facilidade. Observamos Po tentando meditar, e o resultado é, previsivelmente, um espetáculo de desconforto interno, um lembrete visual de que a mudança de papel não apaga a natureza fundamental do indivíduo. Sua verdadeira contribuição ao papel de guia espiritual não será replicar a serenidade de Oogway, mas sim infundir essa nova função com a alegria, a abertura e a aceitação do absurdo que sempre caracterizaram sua própria jornada. É a sabedoria temperada com a experiência da luta e da imperfeição, algo que os mestres anteriores, em sua perfeição marcial, talvez não pudessem oferecer com tanta ressonância ao mundo contemporâneo. A aceitação por parte de Po de que ele não será mais o único pilar de defesa do Vale da Paz libera uma energia criativa importante para o futuro da franquia. A nomeação do sucessor, que surge após a colaboração com Zen, simboliza a confiança na nova geração. Zen, com sua astúcia e conhecimento das táticas do submundo, representa um tipo de força que o Vale da Paz negligenciou, a inteligência adaptativa e a capacidade de operar fora das regras estritas da honra marcial. Ao capacitá-la, ou a quem quer que seja escolhido, Po garante que a defesa do reino seja multifacetada, pronta para enfrentar ameaças que não se encaixam nos moldes tradicionais de vilões movidos apenas pelo Chi ou pela vingança. A emoção subjacente a toda essa sucessão é uma doce melancolia. Há um luto sutil pela perda da identidade como o guerreiro invencível, mas essa perda é compensada pela imensa realização de ter cumprido a profecia, e mais importante, de ter criado um ambiente seguro o suficiente para que essa sucessão fosse possível. Po finalmente se liberta do peso do título, permitindo que ele se concentre em ser o guardião da filosofia, a alma da comunidade, em vez de seu punho. É a conclusão natural de um personagem que sempre buscou a aceitação, encontrando-a não em ser o melhor lutador, mas em ser o catalisador para a próxima leva de heróis. O legado, como se vê, é menos sobre as vitórias acumuladas e mais sobre as vidas que se inspira a continuar lutando. A complexidade da nova relação de Po com a tradição se manifesta também na forma como ele interage com o Palácio de Jade. Se antes o local era um templo de treinamento rigoroso, agora ele o vê com uma lente de carinho nostálgico e, simultaneamente, como um ponto de partida. A estética do palácio, que sempre ecoou a rigidez e a beleza da cultura chinesa clássica, agora precisa acomodar a energia desorganizada, mas vital, que Po traz de seu passado como dono de restaurante. Ele não destrói a tradição, mas a colore com a manteiga e o vapor dos seus caldeirões de macarrão. A interação com a camaleoa, em retrospectiva, serviu para solidificar o que significa ter um Chi autêntico. Os poderes que ela rouba são superficiais.
Ela absorve a técnica do punho do tigre, a velocidade da víbora, mas não a história de sacrifício e disciplina que as acompanham. Po, ao contrário, carrega seu próprio chi, a fome incessante por aceitação, a resiliência do fracasso constante, a alegria pura encontrada na comida e na amizade. É essa bagagem emocional, desorganizada e nada marcial, que a camaleoa, em sua busca por ser completa, não consegue assimilar ou imitar. Ela pode duplicar a forma, mas não a essência nutritiva da alma do dragão guerreiro. Zen, a raposa, é o espelho pragmático dessa lição. Ela opera em um mundo onde a autenticidade é um luxo. Sua desconfiança inicial em relação à bondade inata de Po é uma defesa bem calibrada. Quando ela finalmente se abre, não é através de um grande momento de redenção heróica, mas sim através de atos pequenos e calculados de lealdade. A confiança dela é conquistada por Po ao demonstrar que sua força não está em sua invencibilidade física, mas em sua capacidade de perdoar e de ver o potencial onde outros veem apenas a falha. A carreira de Zen, baseada na astúcia, encontra seu ápice não em um golpe de sorte, mas em escolher um lado onde ela pode realmente pertencer, trocando a sobrevivência solitária pela parceria. Shifu, o observador silencioso, presencia a culminação de seu trabalho. Ele dedicou sua vida a guiar Po, o improvável, e vê agora que o maior sucesso de sua pedagogia não é Po continuar lutando, mas Po ter a sabedoria para parar de lutar e começar a ensinar. Há um alívio visível no mestre, um peso levantado de seus ombros que remonta à sua própria juventude e à sua luta para entender Oogway. Ele percebe que o verdadeiro guia espiritual não é aquele que domina o Chi, mas aquele que ensina os outros a encontrarem seu próprio caminho, mesmo que esse caminho os leve para longe do palácio. Em suma, Kung Fu Panda 4 é menos sobre o próximo grande vilão e mais sobre a arquitetura da continuidade. A emoção que permeia o filme é a aceitação agridoce de que todo herói precisa se tornar um antepassado para que o futuro possa florescer. Po, o mestre da alegria e da improvisação, finalmente encontra sua paz ao garantir que sua jornada não tenha sido apenas uma série de vitórias pessoais, mas a fundação para uma nova era de sabedoria no Vale da Paz. Ele se transforma de guerreiro em lenda viva, uma distinção sutil, mas fundamental para a longevidade da saga. A dimensão da comunidade e a responsabilidade para com o futuro do Vale da Paz são temas que emergem com força renovada, à medida que Po se prepara para a sucessão. A decisão de se tornar o guia espiritual não é um ato de aposentadoria, mas uma realocação estratégica de energia. Ele percebe que a ameaça constante de vilões como a Camaleoa exige uma defesa mais estruturada e diversificada, que não dependa unicamente da figura carismática e poderosa do dragão guerreiro. Este reconhecimento reflete uma maturidade adquirida através do confronto com a mortalidade e a limitação de poder individual, mesmo para alguém com seu nível de maestria em Chi. A vida de Po antes do Kung Fu, como trabalhador de um restaurante de macarrão, ensinou-lhe sobre comunidade, sobre o valor do sustento diário e sobre a alegria simples das interações humanas. É essa base terrena que o torna um guia espiritual tão potencialmente eficaz. Enquanto Oogway representava o misticismo puro e distante, Po traz a sabedoria diretamente para a mesa de jantar. Ele pode ensinar que o verdadeiro poder reside na capacidade de nutrir e apoiar uns aos outros, uma lição que se manifesta na forma como ele acolhe Zen, apesar de seu passado problemático. Zen, a raposa, atua como um catalisador para a modernização do pensamento dentro do círculo interno dos heróis. Ela não se curva à reverência, ela exige prova de conceito. Para Po, isso significa desaprender a depender do reconhecimento externo e confiar em sua própria capacidade de julgamento ético. A parceria deles é um microcosmo do que o Vale da Paz precisa se tornar, um lugar que valoriza a habilidade bruta, mesmo que venha envolta em uma reputação duvidosa. A aceitação de Gen pelos Cinco Furiosos é lenta, mas inevitável, impulsionada pela demonstração de que sua lealdade, uma vez conquistada, é feroz. Tigresa, que antes via a desconfiança como virtude,
aprende que a inclusão pode ser uma tática de defesa superior à exclusão cautelosa. A camaleoa, ao tentar dominar as técnicas dos outros, inadvertidamente destaca o poder da narrativa pessoal. Cada mestre que ela imita carrega consigo a história de como aquele poder foi obtido. Ao roubar o chi, ela rouba a ferramenta, mas não a história que a torna significativa. Po, ao contrário, é a soma total de suas histórias de fracasso e vitória. Sua autenticidade é um campo de força que a camaleoa, focada na cópia externa, nunca consegue penetrar. A derrota dela é, portanto, uma vitória da autobiografia sobre a pseudobiografia. O futuro da franquia, simbolizado pela preparação para o novo dragão guerreiro, é um aceno para a universalidade do heroísmo. Não se trata mais de encontrar um único indivíduo destinado por uma profecia antiga, mas sim de cultivar o potencial latente em qualquer um que demonstre o coração correto. Po, ao se afastar do palco principal da ação, garante que a chama nunca se apague, mas que ela seja reacendida em mãos frescas, moldadas pelas novas realidades do mundo. A emoção final é de gratidão e alívio. O panda finalmente encontra a paz ao aceitar que ser o maior não é reter o título, mas garantir que o título continue a servir ao bem maior, mesmo quando ele estiver ocupado planejando o próximo banquete de celebração. A escolha do sucessor, um momento de peso quase cerimonial, sublinha a filosofia de maturidade que Po finalmente abraça. Não é mais sobre a busca desesperada por validação que marcou seus primeiros anos, mas sobre uma compreensão profunda da necessidade de equilíbrio. O dragão guerreiro, no seu auge, sempre foi uma força de reação, um escudo contra o desastre iminente. O guia espiritual, por outro lado, deve ser uma força de prevenção, um guardião da sabedoria que evita que o desastre sequer se materialize. Essa distinção é o cerne da evolução de Po. Ele aprendeu com Shifu que a disciplina é essencial, mas que a disciplina sem alegria é vazia. Aprendeu com Oogway que o caminho é misterioso, mas que a mão que guia deve estar firme. A introdução do elemento do submundo, através de Gen, força Po a confrontar a ideia de que a virtude não é monolítica. O Vale da Paz, com sua pureza estética e moral, é vulnerável a inimigos que operam nas sombras e nas engrenagens da desonestidade. A carreira de Zen, forjada na necessidade de ser mais esperta que o sistema, oferece a Po uma perspectiva tática que a rígida doutrina do Palácio de Jade nunca proporcionou. Ela ensina a Po que a confiança precisa ser conquistada ativamente, e não apenas presumida com base em títulos ou reputação. Para Po, aceitar Gen em seu círculo íntimo é o maior ato de fé em seu novo papel. Demonstrar que a redenção é possível e que a força verdadeira pode vir de fontes inesperadas, um eco da sua própria ascensão improvável. A camaleoa, ao personificar os vilões anteriores, serve como um teste final de autenticidade emocional para Po. Quando ela assume a forma de Tai Lung, Po não luta com o medo da derrota física, mas com a memória da dor não resolvida de seu rival. Quando ela se transforma em Shen, Po confronta a crueldade fria da ambição destrutiva. Em cada imitação, Po responde com sua verdade inabalável, sua capacidade de amar, sua lealdade aos amigos e sua aceitação de si mesmo. Essa resposta empática, que desarma a camaleoa ao saturá-la com emoções que ela não consegue processar em sua forma multifacetada, é a verdadeira maestria do Chi de Po. Não a habilidade de causar dano, mas a capacidade de conectar e curar, mesmo que a cura, neste caso, seja a derrota do mal. O legado que Po constrói é, portanto, um legado de inclusão e adaptabilidade. Ao nomear seu sucessor, ele não está se tornando obsoleto, está se tornando fundamental. Ele se transforma no ponto de referência filosófico, a figura que garante que, independentemente de quem segure o pergaminho, os princípios fundamentais de compaixão e coragem permaneçam. Sua jornada, de aprendiz desajeitado a mestre espiritual, fecha o círculo narrativo com uma ressonância profunda, indicando que o verdadeiro poder não reside na força individual, mas na capacidade de inspirar a força nos outros.
O filme termina com a promessa de que o panda pode finalmente desfrutar de seu macarrão com a consciência limpa, sabendo que o fardo do mundo não está mais exclusivamente sobre seus ombros. A beleza da conclusão desta etapa da vida de Po reside na sua aceitação serena da própria limitação heróica. Ele se desvencilha do manto físico de protetor com a mesma facilidade com que antes se agarrava a ele com desespero. A carreira do dragão guerreiro foi definida pela ação e pela reação. O papel de guia espiritual será definido pela introspecção e pela orientação. Essa mudança não é uma diminuição, mas uma expansão de sua influência, permitindo que ele afete o destino do Vale da Paz em um nível mais fundamental e duradouro do que qualquer vitória em batalha. É a transição do artista performático para o filósofo, uma evolução natural para qualquer figura lendária que busca transcendência. A influência de Shifu neste processo é sutil, mas monumental. O mestre, que passou décadas tentando moldar Po à imagem do guerreiro idealizado, agora assiste com satisfação à descoberta de Po de que seu verdadeiro ideal era diferente. Shifu se torna o primeiro a entender que a rigidez de sua própria formação precisava ser flexibilizada pela natureza caótica e amorosa de seu aluno. O orgulho de Shifu não é pelo poder que Po conquistou, mas pela sabedoria que ele demonstrou ao escolher o caminho da transmissão de conhecimento em vez da perpetuação da luta. A dinâmica com Zen também culmina na aceitação da necessidade de pragmatismo ético. Zen é a personificação da sobrevivência inteligente em um mundo cínico. Sua introdução obrigou Po a sair da bolha da bondade inquestionável. A confiança mútua estabelecida entre eles é um pacto que une o misticismo antigo, Po, à astúcia moderna, Zen. Essa união sugere que a próxima geração de defensores do Vale da Paz precisará combinar a força interior com a inteligência de rua, uma síntese necessária para enfrentar ameaças que operam fora dos códigos de honra conhecidos. A lição final transmitida pela Camaleoa é sobre a futilidade da usurpação de identidade. Ela se desfaz porque, no fundo, não tinha um eu para proteger ou guiar. Po, que sempre foi excessivamente consciente de quem ele era, um panda desajeitado que amava macarrão, vence por possuir essa identidade inegociável. Sua vitória é a celebração da singularidade contra a tirania da cópia. Ele não apenas derrota a vilã, mas prova a si mesmo e ao mundo que ser fiel à própria natureza é a forma mais alta de maestria marcial. O arco de Po se encerra, não com um adeus dramático, mas com uma aceitação calorosa do futuro. Ele se torna a ponte entre o legado de Oogway e as necessidades da nova era. A imagem final é de um mestre que encontrou o equilíbrio. Ele ainda é Po, o panda, mas agora com a serenidade de quem finalmente entendeu que o verdadeiro poder não é o que se pode fazer sozinho, mas o que se pode inspirar nos outros a fazerem. O novo dragão guerreiro receberá não apenas técnicas, mas a permissão implícita de Po para ser ele mesmo, um eco da liberdade que Oogway concedeu ao panda anos atrás. A decisão de Po de abraçar a espiritualidade abre um fascinante espectro sobre a própria natureza do heroísmo dentro da franquia. O dragão guerreiro sempre foi definido por sua capacidade de absorver golpes e se levantar, um reflexo da resiliência popular. Contudo, o guia espiritual deve ser um pilar de estabilidade, alguém cuja força não se mede em impacto físico, mas em influência moral e visão de longo prazo. Essa mudança exige que Po desenvolva uma nova forma de escuta, uma que vá além dos sons de batalha e abrace o silêncio da contemplação. É um convite para que ele se torne o mestre que ensina a arte de não ter que lutar,